E se você assistiu o Oscar ontem, você também ficou chocado com a cena do Will Smith levantando lá do lugar dele e dando um tapa no Chris Rock, que aliás Chris Rock fez uma piada de péssimo gosto com a falta de cabelo da Jada Pinkett, que é a esposa do Will Smith. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o que é a alopecia areata que a Jada Pinkett tem. Aliás, hoje no Twitter tá bombando, né, nos trend topics lá, todo mundo falando sobre a alopecia areata, e eu achei que é um momento interessante pra gente conversar um pouquinho sobre isso, porque ainda existe muito preconceito sobre a alopecia areata, mas ela pode ser um pouco mais comum do que a gente imagina. Então essa falta de cabelo da Jada Pinkett, ela pode afetar qualquer pessoa em qualquer local. Ela é uma doença crônica inflamatória multifatorial. Então vem comigo hoje que o assunto é sobre a alopecia areata. Já deixa o likeão da brilhosidade. Se você tá chegando por aqui agora e ainda não me conhece, meu nome é Carol Kiyoko, eu sou pós-graduada em tricologia e cosmética. Nesse momento eu estou gravando o vídeo aqui do hotel, eu estou em São Paulo, iniciei o meu curso de terapia capilar, né? E coincidiu de acontecer esse evento aí do Oscar ontem, né? Que todo mundo ficou chocado e eu tava assistindo ao vivo, né? Porque eu sou apaixonada por filme, sou apaixonada por Oscar. E quando eu vi, eu achei até que fosse uma encenação, porque o Oscar tem muito dessas coisas, né? A galera responde lá, o outro vai, brinca e não sei o quê. E eu achei que fosse realmente uma encenação. Mas na hora que o Chris Rock fez essa piada de péssimo gosto, né? Ele comparou a Jada Pinkett, a personagem da Demi Moore, no filme Até o Limite da Honra, né? Aquele filme que também é super famoso, onde a Demi Moore tá com a cabeça raspada ali, que ela faz um papel de uma militar, né? Eu acho que é sobre isso o filme. É um filme. Na hora que ele fez essa piada, né? A gente tem ali a tradução simultânea que eu tava assistindo no Globoplay, e eu fiquei meio assim, eu falei, a gente não tava entendendo muito bem o que tava acontecendo. A Jada Pinkett fez uma cara muito mal pro que, né, uma cara péssima ali, ela revirou o olho, eu falei assim, nossa, ela não gostou dessa piada, isso foi uma piada péssima, e que foi um momento histórico, né, que eu acho que marcou o Oscar aí, o Will Smith levantou do lugar dele e deu esse tapa aí, né, não pegou no Chris Rock, mas olha, você tá no limite da raiva ali. Oh, wow! Wow! My wife's name out your fucking mouth. Wow, dude! Yes. It was a G.I. Jane jump. Keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay? That was a... O que é alopecia areata? Meu pai já teve numa época da vida que ele estava muito estressado, né? E você vê na cabeça da pessoa, ela pode ser no corpo também, tá? E ela pode ser também universal. Às vezes a pessoa não tem pelos no corpo inteiro. Inclusive teve uma vez uma reportagem na Record que mostrou algumas crianças que já nascem com essa alopecia areata, que é uma coisa bem rara, mas existe, né? E o fato dessas duas meninas que passaram na Record na época, nossa, eu até chorei quando eu vi o documentário, né? Porque é realmente uma coisa muito complicada, né? Você imagina para um adulto, para uma mulher, inclusive, né? Para mulher é muito complicado essa questão de ficar careca, de perder cabelo, né? Porque é praticamente a moldura do rosto da mulher. Para homens, a gente tem essa condição também, né? A gente tem tanto a alopecia areata, ela pode acontecer em homens e mulheres também, mas a gente percebe, nas mulheres, isso é uma situação muito complicada, porque vem todo um contexto aí de imagem, né? E principalmente para mulheres negras, isso pode ser pior ainda, por conta, né, do histórico, da aceitação de um cabelo crespo, da aceitação do cabelo cacheado, enfim, questões muito mais profundas, né, gente, que podem realmente afetar toda a autoestima da mulher. Gente, é claro, né, você viu o rosto da Jada ali, isso é uma coisa que dói no coração dela, né? Isso é uma coisa que é pública, ela já contou isso em alguns episódios aí, parece que na internet ela já explicou do que ela sofre, mas só de você ver a cara dela, né? Isso é uma coisa que ainda mexe muito com ela, é uma coisa que mexe muito com a autoestima da mulher principalmente, eu acho que da mulher negra mais ainda, tá? Doença inflamatória crônica, que ela é uma alopecia não cicatricial, ou seja, ela não forma cicatriz, tá? Quando a gente tem uma alopecia cicatricial, cresce uma cicatriz ali naquele local e não cresce cabelo depois. Então a alopecia areata, ela tem grandes chances de ter um crescimento capilar depois, tá certo? Você percebe, né, aquelas partes redondas, às vezes é bem redondinha, às vezes é mais ovalada, totalmente sem cabelo. E o meu pai foi exatamente assim, a gente nunca tinha visto isso na vida, né, e ficou bem aqui atrás, ele usava boné pra esconder, né, e tal. Ficou bem aquela parte redondinha e depois aquilo ali cresceu tudo branco, né? A alopecia areata, ela pode ser multifatorial. Então ela já foi associada com doenças autoimunes, ela já foi associada com
vitiligo, com psoríase, síndrome de Down, enfim, pode acontecer, como eu disse pra vocês, é multifatorial, ela pode acontecer também por estresse e por alguns outros motivos. No caso da Jada, pelo que a gente leu ali na internet, né, é uma questão imunológica, então ela pode ser sim causada por essa disfunção imunológica que é mediada pelos linfócitos T. O linfócito T, gente, ele é a célula de defesa do nosso corpo. Então, olha como é que é complexo, né? Não é simplesmente caiu o seu cabelo da noite pro dia aconteceu isso. Não, tem uma série de fatores que podem chegar nessa alopécia areata, tá? Mas o lado positivo é que se você cuidar, se você procurar um tratamento rápido, quanto mais rápido for o diagnóstico, mais rápido você tem um crescimento nessa área. Porém, em algumas doenças, isso pode demorar muito mais. Então, a gente já viu vídeos mesmo da Jada falando, né, que ela acho que já tentou tratamento e que não cresce e que aí o que ela fez, raspou a cabeça. O que não torna, gente, ela menos feminina do que outras mulheres, tá? A gente recebe uns comentários na internet que às vezes a gente fica assim, gente, em que século que a pessoa vive? A pessoa tá vivendo numa era medieval, só pode, né? A pessoa vê uma mulher careca, mulher com cabelo curto e fala, nossa, parece homem. Não, não parece homem, meu amor. A mulher pode ter cabelo curto, a mulher pode ter cabelo comprido, a mulher pode raspar a cabeça se ela quiser, né? E a Jada, gente, ela é simplesmente maravilhosa, que a mulher não precisa de nada pra ficar bonita, né? A mulher é simplesmente perfeita, com cabelo, sem cabelo, enfim. E realmente foi, assim, um comentário péssimo, de péssimo gosto, infeliz, né? Porque a pessoa que sofre de alopecia areata, isso é a última coisa que a pessoa quer na vida. Como é que funciona a alopecia areata, né? Por conta ali do ambiente, da genética, de uma resposta imunológica, tem uma aceleração daquela fase anágena, que é a fase do crescimento capilar, para a fase seguinte, que é a fase catágena. Então, o que acontece, né? O nosso cabelo, na fase anágena, que é a fase de crescimento, a gente encontra aí na literatura que essa fase anágena aqui, ela vai de 2 anos até 7 anos, até 8 anos mais ou menos. Então, essa característica é genética. Tem pessoas que a fase anágena, por exemplo, pode ir de 2 a 3 anos mais ou menos. Então, você vai ver pessoas que têm um cabelo muito mais longo, né? Nossa, como pode o cabelo da pessoa crescer tanto, né? E tem pessoas que a família sempre teve aquele cabelo no mesmo lugar. Então, isso aí é uma condição genética, tá? O que acontece na alopecia areata é que a gente tem essa transição prematura. Então, o que acontece? O cabelo tinha uma fase ali, poxa, ele tá programado para crescer 5, 6, 7 anos. E, de repente, por conta desses fatores, ele pula rapidamente para a fase catágena e depois para a fase telógena. A fase catágena é quando o fio ainda está fixo ali, porém ele está em repouso, ele não cresce mais. E aí logo em seguida a gente tem a fase telógena, que é a fase que esses fios se desprendem, né? Então, como a gente teve essa aceleração para nascer um novo fio e começar de novo a fase anágena, que é do crescimento, demora muito, tá? Porque teve essa aceleração desse ciclo. Então, por isso que acontece a alopécia ou alopecia, né? Inclusive, eu tenho um livro de doenças do couro cabeludo, que é um livro bem famoso, que eu vou botar aqui a imagem pra vocês, que tem, assim, várias páginas falando sobre essa nomenclatura, se seria alopécia ou alopecia, né? E no final, você fala do jeito que você quiser, tá certo? As duas formas estão corretas. Como eu disse pra você, quanto mais cedo você procurar tratamento, mais chances, né, do cabelo, dessa área ali, voltar a crescer cabelo, tá? Tem grandes chances ali do cabelo nascer branco, nascer sem pigmento praticamente, mas depois de um tempo volta a cor normal do seu cabelo. Agora, a alopecia areata, ela tem um prognóstico menos favorável quando é reincidente, a pessoa teve de novo, teve novamente, que eu não sei se é o caso da Jada Pinkett, né, porque ela comentou isso em algum vídeo, falando que caiu de novo, por fim ela perdeu a paciência, raspou a cabeça. E também quando a alopecia areata, ela tá associada aí a outras doenças ou histórico familiar, isso aí ela pode ser mais complicado realmente. Então tem pessoas que mesmo fazendo tratamento não consegue, né, que essa área volte a crescer cabelo. Agora, em relação ao Chris Rock, né, fazer essa piada péssima, de péssimo gosto, né, gente, você tem que respirar muito fundo pra você ir lá dar um soco na cara dele, né? E eu acho que o Will Smith, com a família dele, que é totalmente linda, maravilhosa, né? Inclusive, há um tempo atrás, a filha dele, Willow Smith, ela também raspou a cabeça pra mostrar o apoio aí pra mãe dela. Eu achei eles, gente, eles são simplesmente perfeitos. Os filhos bonitos, o casal bonito, né? E tal. E realmente a pessoa tem que respirar muito fundo. E eu acho que acabou ali num descontrole, né? Emocional. Acho que a pessoa tá... Não sei se ele já foi indicado. Eu acho que ele já foi indicado pra Oscar outras vezes, né? Mas estava sendo o grande favorito ali. Então, imagina o
um misto de emoções, e aí de repente o cara lá no palco vai e joga uma dessa, né? Aí realmente você tem que respirar muito fundo, né? Eu acho que a gente não responde uma agressão verbal com uma agressão física, né? A gente tem que sempre se segurar, até porque se liberar isso acabou o mundo, né? Vai virar uma guerra sem fim, né? Mas realmente ali nesse momento é uma coisa complicada, acho que só ele sabe o que a esposa dele passou, né? Com esse preconceito das pessoas, né, gente? Então, esse preconceito não é somente com a alopecia areata, a gente tem algumas doenças, por exemplo, psoríase, né? E as pessoas, nossa, Deus, vai pegar em mim, cruz credo, deixa eu sair de perto dessa pessoa nojenta, cruz credo. E não é assim, a gente precisa lutar contra esses preconceitos, tá? Então, lutando com esses preconceitos, a gente tem que ler e estudar e saber mais informações, saber que aquilo é uma condição, pode ser uma autoimune, pode ser, enfim, alguma coisa que a pessoa tá passando e é um momento que a pessoa precisa de apoio, a pessoa não precisa ser mais criticada, não precisa jogar mais pedra em cima da pessoa, a pessoa realmente precisa de ajuda e precisa de apoio, sabe? Então, assim, meu pai já passou por uma situação dessa, a gente, né, vivendo num ambiente de estresse, enfim, tanta coisa que pode acontecer com a gente também. Então, será que se acontecesse com você, você ia gostar? Será que você vai fazer piadinha, né? Então, isso é uma coisa muito feia, mas eu acho que o Will Smith podia, né? Eu acho ele tão elegante, eu acho a mulher dele, eles são tão elegantes, tão maravilhosos, tão simpáticos, tão perfeitos, que eu acho que ele podia ter dado uma cutucada. Não precisava ter ido lá dar um tapa, a gente respira 5 segundos pra não ir lá dar o tapa, mas ele podia ter dado uma resposta atravessada também pro Chris, né? Falar, e você, Chris? Você é quem na fila do pão? O que você tá fazendo aqui, entendeu? E que seria mais até divertido da gente ver o Will Smith cortando ali com umas palavras bem, ó, um negócio bem afiado ali pro Chris Rock, e não ter esse episódio que até foi feio, né, gente, ele levantar e dar o tapa aí, e não pegou o tapa no Chris Rock, né? Mas, enfim, é sobre isso, ele ganhou o Oscar, tá tudo certo, mas a gente precisa entender, a alopecia areata, ela não escolhe idade, ela não escolhe sexo, ela não escolhe etnia, tá certo, gente? Ela pode acontecer com qualquer pessoa. Então, se você gostou desse conteúdo aqui no canal, já deixa o like da brilhosidade. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais sobre a alopecia areata, e se você quer mais conteúdos, assim, sobre doenças do couro cabeludo e haste, deixa aqui o like da brilhosidade e compartilha esse vídeo com seus amigos que ainda não conhecem o canal, tá certo? Fique com Deus, beijo e até o próximo vídeo. Tchau!